Ó, eles já sabem, tá? Que eu nunca apresento meus convidados. Porque senão eu vou falar do que você faz. E porque só você pode falar de quem você é. Então eu vou deixar que você diga para as pessoas quem é o Antônio Júnior. Eu já descobri que pros íntimos ele é Juninho. Quem sabe daqui pro final do podcast eu ouso chamar ele de Juninho. Fica à vontade, né? E eu me considero uma pessoa comum que foi alcançado por um Deus extraordinário. Uau! Deus maravilhoso. Eu sou improvável, né? Talvez a ovelha negra lá em casa, mas Jesus me alcançou porque eu acredito que ele viu o coração e o meu coração era doente. E ele mesmo disse, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Então começou por mim, né? Eu creio que todos, né, nós precisamos desse médico, dos médicos. E eu vejo que o testemunho meu é real, sabe? Não é algo assim que eu aprendi, que eu ouvi falar. Então o que nós vamos conversar aqui, você também... É a verdade. Você também é uma carta viva. É escrita pelo Espírito Santo, então eu creio que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção. E olha, ele falou uma palavra, já queimou aqui, e as pessoas que me seguem sabem quando queima no coração eu tenho que falar. E você disse assim, eu sou alguém improvável, mas escolhido por um Deus extraordinário. E que Deus olhou pro meu coração doente. Por que o coração estava doente? Aonde o coração adoeceu e por que evidência você tinha de que ele era doente? Porque você perguntar minhas evidências, eu dou um rol aqui dos meus comportamentos disfuncionais. Na verdade, quando a gente está cego espiritualmente, a gente não enxerga. A gente tem essa doença, né? Essa carência, esse vazio existencial. Então eu tinha isso e Jesus, ele me preencheu completamente, sabe? Então foi algo assim, instantâneo. Quando eu abri meu coração, quando eu decidi renunciar ao meu passado, meus pecados, Deus passou uma borracha ali, nunca mais, né, eu vivia tudo aquilo, aquelas dores. Posso ser invasivo? Claro. Posso? Só para ajudar quem tá ouvindo. Quando eu olho e falo do meu coração, que era doente, e que o Senhor tem tratado, né, eu acabo que eu sou um pouco mais cruel, eu falo do meu caráter. O coração é bonitinho, né? Eu falo do meu caráter. Sim. Não, tô falando de mim. Não tô falando de você. O seu era só o coração. O meu era o caráter. Não, mas o meu caráter também. Quando eu falo do meu caráter, né? Que o Senhor tem tratado todos os dias, sendo moldado, sendo tratado. E quando eu olho para... existia em mim uma versão muito orgulhosa, prepotente, vaidosa, necessitada de elogios, de validação. Existia uma mulher muito altiva, que não olhava nos olhos das pessoas, assim, que... desconectada da dor alheia. Pecados, relativizava o pecado, omitia meus defeitos. Estou falando assim um rol do meu coração doente, uma lista que é bem maior do que essa. E Jesus tem mudado o meu caráter. E aí quando você diz assim, Deus viu o meu coração doente e ele resolveu resgatar o meu coração doente. Só se puder, tá? Para que as pessoas possam se identificar. Aonde você via essa doença? Em que tipo de comportamento? Camila, rebeldia. Você falou, eu fui um jovem rebelde. Ou... Só se puder. Claro. Pastor, só se puder. Eu vejo assim, as pessoas, elas querem aperfeiçoar os ramos, né? Mas a raiz continua ruim, né? Podre. E assim, quando Jesus entrou na minha vida, o que aconteceu foi isso. Ele limpou a raiz, sabe? Eu nasci de novo. Então não tinha conserto, tipo assim, eu poderia até tentar melhorar e eu tentei, eu não consegui. Quando eu comecei a ouvir sobre o Evangelho, eu tentei mudar meu comportamento e não conseguia, eu não conseguia dar frutos. Mas quando o Espírito Santo entrou dentro de mim, aí foi natural. Sabe? Ele que santifica, né? Ele que santifica. E aí começou os frutos virem, né? Mas assim, eu fui muito rebelde, né, na adolescência, e graças a Deus tive uma ótima família, e nossa, não tenho do que reclamar. Porém, eu tinha esse vazio e aí comecei a ir para as drogas, né? E a música incentiva muito, estimula, o ambiente, né? O ecossistema errado. E eu não sabia para onde ir, não sabia o rumo que eu queria tomar, então qualquer caminho servia, né? E aí influenciado pelas amizades, e tinha um primo meu que a gente sempre fazia muita bagunça. Então, assim, hoje minha família já sabe de tudo, porque faz parte da minha história. Mas tudo que gerava uma adrenalina, que me preenchia um pouco ali, mesmo que momentaneamente, eu queria. Mim, né? Então é muita bebida, a gente pichou o muro na cidade inteira lá, sabe? E aí coloquei 8 brincos. Você tinha quantos anos? Tinha
Foi a partir dos 15 ali que fiquei mais rebelde, por causa do rock pesado. Mas desde os 12, 13 já saía. E eu não tinha um equilíbrio. Entendeu? Intensidade. Tudo era intenso. Eu queria desfrutar de uma liberdade. E eu olhava para as pessoas à minha volta, parecia que a vida delas era monótona, chata. Era só assim, a pessoa cresce, aí ela começa a trabalhar, daqui a pouco conquista alguma coisa, um bem material, forma uma família e morre. E eu pensava, não, a vida tem que ser mais do que isso aqui, eu não aceito isso. Só que eu fui procurando a liberdade nos caminhos errados. Não tinha uma instrução da palavra, né? Nós éramos de outra religião, eu era espírita, também católico, né? Porque a gente já cresce na religião, né? Mas eu não tinha um encontro com Deus, não sabia se Deus existia ou não. Eu só tinha um respeito. Quem te levou para o espiritismo? A minha família, né? Seus pais eram católicos, mas frequentavam o espiritismo? Sim, sim. Aí, depois a gente acabou ficando só com o espiritismo mesmo. Então, eu era muito intenso, então eu pensava, realmente, o mundo espiritual existe. Sabe? Eu não acreditava que a vida era só o lado físico, terreno, né? Só que eu nunca conseguia sentir nada, nunca conseguia ouvir nada. E eu via muitos relatos, né, do mundo espiritual. Até mesmo lá em casa, que tinha muito, assim... A minha irmã, que era muito sensível, até na época, acabou indo para esse lado da mediunidade para desenvolver. Então, sempre vendo vulto lá em casa, ouvindo vozes. Um dia viram, se eu não me engano, foi ela ou meu irmão, viu uma pessoa acorrentada lá no corredor. Às vezes ouvia voz de parentes que já tinham morrido. E aí a gente ia lá, rezava o evangelho, né, segundo o espiritismo, a gente lia o livro e rezava. Aí parava. Mas assim, faltava paz, faltava alegria, faltava alguma coisa. E aí, eu também envolvido nisso, e aí acabei entrando de cabeça no mundão, nos vícios, né, na curtição da vida. E aí, com mais ou menos 16 anos, eu comecei com uma banda de rock, porque eu sempre gostava muito de cantar, sempre fui mais voltado para artes. E aí, um dia, uns amigos meus na escola perceberam que eu cantava bem, e formamos uma banda. Só que ali a gente não tinha nada na cabeça, né? Assim, a vontade nossa era fazer sucesso para pegar as menininhas e ganhar dinheiro. É isso aí. E curtição. Ser popular. Só que eu já tinha 16 anos, nunca tinha namorado. E foi então que um dia, estava começando a internet lá na minha cidade. E ainda tinha aquele bate-papo do UOL, até hoje tem. E aí eu fiz uma oração, sabe? E eu falei, Deus, eu queria uma namorada. Secreto, só você e Deus. Não, só eu e ele. E aí eu pedi uma namorada. Eu já tinha 16 anos e pro mundo o sistema é cruel. Eu ainda não tinha conhecimento que eu tenho hoje, visão assim das coisas, mas eu já percebi naquela época, nossa, como é cruel a pressão. Porque meus amigos tudo pegavam no meu pé, né? Eu era bebê, boca virgem, né? E no homem, a pressão é muito mais forte. Muito forte, muito forte. E aí eu sempre fugia, tentava arrumar alguém e tal, eu fugia. Porque eu queria que fosse alguém que eu gostasse mesmo. Aí eu entrei numa sala de bate-papo de São Paulo, sendo que eu sou do interior de Minas, né? E conheci uma moça lá, de cara já comecei a, né, querer falar de namoro com ela. Aí eu fui procurar saber, a moça era da minha cidade. Aí eu vi como um sinal, Deus. E aí essa moça era da religião espírita, porém era do candomblé, né? De umbanda, não sei diferenciar muito bem. Mas aí minha família ficou um pouco assustada com isso. Mas até mesmo porque assim, eu era intenso, né? Então eu entrava de cabeça. Vai casar. E aí começamos a frequentar centros e tal. E teve um dia que a entidade lá entrou no corpo da pessoa e veio conversar com a gente. Só que para minha surpresa, eu que nunca tinha tido nenhuma experiência espiritual, só falou coisa boa. E tudo acertando. Impressionante. E aí aquela entidade, né? Ele falou, tira esses brincos, rapaz. Seu pai deve ficar tão triste de ver isso. E realmente, eu fui muito doido, porque furei 2 dias, furei dois buracos num dia, depois no outro dia eu pus mais 2, pus 8 de uma vez, entendeu? Pra que isso tudo? Um aqui era um palito de dente, né? Um palito de fósforo. Que tinha que chocar. Tinha que chocar, E aí, ele falou assim, olha, vocês dois formam um casal tão bonito. Nossa, mas vocês têm que continuar junto pro resto da vida. Hoje em dia, tanto casal separando, né? Só que aí ele dava umas gargalhadas muito assustadoras. E fumando cachimbo e bebendo pinga, e eu achando muito estranho aquilo. Só que ao mesmo tempo eu me encantei, porque foi a primeira vez que eu tive um contato assim, mais com o lado sobrenatural.
E ele falou o seguinte, eu vou dar o meu nome. No dia que vocês precisarem, eu resolvo qualquer parada, qualquer coisa. E eu me achei o todo poderoso, né? No dia seguinte, cheguei no ensaio da banda e eu falei, gente, eu vou chamar meu amigo aqui e tal. Aí eles ficaram morrendo de medo, eu acabei não chamando nada. Mas naquela semana, foi a pior semana da minha vida. Parecia que tinha uma nuvem escura em cima da minha cabeça. Eu só pensava em morte, pensei em escrever uma carta para minha família. E aí eu comecei a escrever e chorava muito, porque eu sentia que um carro ia me pegar, alguma coisa ia me matar. Era o espírito de morte mesmo. Espírito de morte. E na carta eu escrevi assim, olha, me perdoe, eu não conseguia ser o filho que vocês queriam que eu fosse. A carta era de despedida? De despedida, E antes dessa experiência espiritual, você não tinha vivido isso? Não tinha vivido. Ok. Só que eu achava que era do bem. Aquele espírito que entrou na pessoa ali, achava que ia trazer alguma coisa boa. Na verdade, ele causou o problema para eu chamar. Óbvio. Quando eu fui para minha casa para chamar, alguma coisa muito forte falou comigo assim, não faz isso, não é do bem, não é de Deus. Alguma coisa assim. E eu tomei um susto, porque quem falou aquilo comigo? Não tinha ninguém. E eu não chamei. Só que aí o meu telefone tocou. E era a minha ex-namorada. E ela chorando me ligou, falou, olha, vem aqui que nós precisamos conversar. Quando eu cheguei lá, ela me contou que ela estava vendo a mãe dela, que já tinha falecido. Depois da experiência. Eu não sabia o que tinha acontecido com ela. Anos mais tarde, quando eu me converti, Jesus entrou na minha vida, eu senti no coração de ir lá evangelizar e contar para ela o que aconteceu comigo. E aí eu perguntei para ela, você invocou aquela entidade? E ela falou, eu chamei. Aí eu expliquei para ela o que aconteceu. Porque eu quase chamei, mas algo falou para mim não chamar. E ela estava vendo a mãe dela e estava com uma enxaqueca muito forte. E inclusive, anos mais tarde, que eu fui conversar com ela, ela falou que ainda tinha aquela dor de cabeça. Uau. E eu falei, é espiritual. E aí, ela falou o seguinte, olha, eu te chamei porque infelizmente não vai dar para continuar. A gente tá muito novo, a gente tem que se separar. Então a mesma entidade que falou, olha, fica junto vocês dois, e dava gargalhada, agora ele tinha acabado com o relacionamento. Lógico, você tinha que buscar. E aí eu fui embora de bicicleta. Só que eu lembrei de Deus. E aí eu rezei o Pai Nosso, a única coisa que eu sabia fazer. E eu, no fundo, eu falei, Deus, obrigado, porque por mais que deu errado, foi o Senhor que me deu isso aqui. Eu orei e o Senhor me atendeu. E continuei indo embora, até que eu ouvi uma voz. E eu nunca tinha ouvido nada parecido. E essa voz, eu posso descrever ela como uma voz doce e ao mesmo tempo poderosa. A mais doce que eu já tinha ouvido, nada se compara. E ele falou o seguinte, meu filho, você tem muito valor para mim e você ainda vai ver a grande obra que eu vou fazer na sua vida. Eu chorei assim como uma criança e não parava de chorar. Eu só sabia que era o Deus que criou os céus e a terra que falou comigo. Só que eu não sabia onde encontrar. E a partir dali eu comecei a orar, Deus, me guia na verdade, me mostra qual é a verdade, porque eu pensava qual igreja eu tenho que procurar, qual religião, como que eu faço para te encontrar. No dia seguinte eu cheguei na escola e contei isso que aconteceu, pra só banda. que... Oi? Pra banda não? Não, contei pra escola mesmo, pros amigos meus lá da escola. E eu reuni eles e falei, gente, eu ouvi uma voz ontem e eu acredito que foi Deus que falou comigo. E ele falou que tem uma obra na minha vida, eu não sei o que é isso, alguém me entende, alguém tem alguma noção, né? Todo mundo rachou o bico de rir. Começou a rir, falou, Juninho, agora você ficou louco mesmo. Porque eu era o mais bagunceiro, não tinha motivo nenhum pra Deus querer falar justamente comigo, né? E eu realmente comecei a acreditar que era coisa da minha cabeça, de tanto eles falarem, e eu não contei nada lá em casa. E passaram-se uns 2 meses, eu já tinha até esquecido essa ideia, né? E eu lembrei desse primo meu, que a gente passou a adolescência inteira juntos, porque eu tinha tirado carteira de motorista, eu já estava com 18 anos. E eu lembro exatamente que naquele mês tudo começou a dar errado na minha vida. E a banda não estava dando certo. A gente ia fazer uma apresentação no parque de exposição da cidade. Já tinha um CD gravado. E o baterista não queria gravar com a gente, não queria participar dos shows. Aí terminamos a banda. Eu tinha problemas de caráter. Você falou dos seus, eu tinha também. Então assim, como eu gostava muito, né, do lado esotérico, que eu acabei nem falando, mas eu era muito amigo de hippies lá na minha cidade. E direto e reto eles me deixavam cuidando da barraquinha deles. E eu ia lá, roubava. Eu não tinha necessidade. Família boa, bem estruturada. Pegava anéis, pulseiras, escondia, guardava comigo.
sabe? Naquela semana que eu completei 18 anos, teve uma feirinha hippie lá na minha cidade. Feirinha de artesanato. Feira de artesanato. E aí eu fui na barraquinha assim, eu comecei a ver os anéis, estava na hora da escola. Aí eu gostei muito de um anel. Aí eu pensei, vou devolver, mas sem querer eu coloquei aqui e guardei no bolso. Na hora a moça chamou o segurança, me colocou pra fora. Passei uma humilhação ali. E os meninos da minha sala rachando o bico de rir, porque eu já era o mais palhaço da turma. Achou que tinha feito pra brincar. Aí eu pensei, gente, até isso tá dando errado, tá acontecendo alguma coisa comigo. Aí eu fui fumar maconha, passei mal assim, eu achei que eu ia morrer. Não consegui levantar a cabeça e fiquei lá prostrado assim um tempão. Aí eu virava pro pessoal, pros meus amigos e falava, gente, ou vai acontecer uma coisa muito ruim comigo, ou uma coisa muito boa. Porque assim, eu tô maior careta, ninguém quer ficar comigo, nada tá dando certo. E aí eu tirei a carteira de motorista, tinha que completar 18 anos, e eu lembrei desse meu primo. E eu pensei, eu vou lá encontrar com ele, porque pelo menos agora a gente vai curtir a vida mesmo. Porque como eu tinha um jeitão muito doido, ninguém queria ficar comigo. E eu pensei, pelo menos com carro... Pastor, olhar pra você hoje, acreditar nessa versão é difícil, viu? É difícil então, imaginar essa versão. Depois eu vou te mostrar uma foto minha. Essa versão muito doida. Mas eu também tenho que fazer um exercício de memória aqui pra lembrar. E aí, eu fui pra cidade dele. Só que quando eu cheguei lá, eu tomei um susto. Porque esse meu primo tava lendo a Bíblia e tava ouvindo Resgate, uma banda de rock cristão. Aquilo pra mim foi o fim do mundo, né? E aí eu comecei a zoar com ele. Falei, cara, você vai virar pastor, larga a mão disso. E vamos pro boate comigo. E ele falou assim, Juninho, Jesus mudou minha vida. Se você quiser, um dia eu te apresento ele. Mas eu não vou mais em boate. Tô esperando uma mulher de Deus pra mim. Eu falei, cara, esse cara ficou louco. E aí eu saí sozinho, não fui no boate, fui comer um lanche. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Porque eu pensei, a única pessoa que eu considero assim, o mais chegado de todos, é o meu primo. Ele vai me abrir o jogo. Amanhã ele vai me contar. E eu percebi que ele realmente estava diferente. Mas na minha visão, ele estava muito assim... radical. Muito radical, sabe? Nossa, só querendo ler Bíblia de manhã, tal. Aí eu chamei ele no canto. E eu falei, me conta aí o que aconteceu. E aí ele começou a me falar que o pecado entrou no mundo, bagunçou tudo. E aí Jesus teve que vir. Ele falou de um jeito que eu falei, cara, eu tô com 18 anos. Eu nunca ouvi o evangelho, isso aí que você tá me falando. Eu nunca ouvi. Olha que eu já vi esses filmes de Jesus no fim do ano ali, no SBT, na Globo. Eu nunca vi nada parecido, cara. Por que ninguém nunca me contou isso? Aí ele começou a me falar das religiões e tal. E aí eu até falei, nossa, mas toda religião leva a Deus. Ele falou, não, cara. Aí, inclusive ele me falou, né? Toda religião leva a Deus, mas leva pro julgamento de Deus. Isso. Alguns serão condenados, outros serão salvos. E serão salvos aqueles que estiverem com Jesus. Aí eu comecei a discutir assim, as minhas crenças, minhas convicções com as dele. Só que ele conhecia muito da Bíblia. E ele começou a me ensinar. Mas o que mais me tocou foi que realmente era verdade aquilo que ele estava vivendo. E ele falou que agora estava esperando uma mulher para se casar. Eu falei, rapaz, você ficou louco, você tá novinho ainda. Cheio de mulher aí no mundo. Cara, que loucura que é essa? Aí aquilo ficou na minha cabeça. E eu falei pra ele, eu vou voltar pra minha cidade, eu vou montar uma banda evangélica e eu vou ficar igual a você, cara. Eu admirei aquilo, porque era novo e eu sempre gostava de novidades. E ele falou o seguinte, Juninho, não procure igreja, porque do jeito que você é, cara, qualquer um vai te desvirtuar. Você vai chegar lá, vai ter jovens lá que não vão querer nada com nada. Firma na palavra. Se você firmar na palavra, deixa eu te ensinar a Bíblia, nada te tira mais. Beleza, aí eu voltei pra minha cidade. E aí foi o que eu te falei, eu tentei mudar meu comportamento. Eu achava que era assim, deixar de olhar pra menina, deixar de mentir. Era uma coisinha ou outra que eu via como erro. Na força do seu braço, né? Na força do meu braço. Passaram-se 4 semanas, passou um mês. E eu não conseguia mudar. E toda vez, interessante que todo fim de semana eu tinha que voltar para a cidade dele por causa dos meus pais que tinham que resolver coisas lá. Porque é a cidade dos pais deles, dos meus avós, né? E eu chegava lá e esse meu primo falava de Deus para mim. Só que da última vez ele mesmo orou, e eu fiquei sabendo porque ele me contou anos depois. Ele mesmo orou e falou, Deus, eu nunca mais falo do Senhor pro Juninho, porque cada vez que eu tô falando, ele tá piorando.
Se o Senhor tem uma obra na vida dele, ele vai me procurar, eu não falo mais. E aí, passaram-se os dias, ele teve que vir na minha cidade resolver uma coisa, carteira de trabalho, quando ele trabalhou lá. E eu fiquei caminhando com ele o dia inteirinho, porque a gente era muito amigo. Só que aí ele foi numa lojinha evangélica, aí eu pensei, vixe, lá vem ele com esse negócio. Ele mudou. Ele mudou, mas eu fiquei quieto. Eu pensei, não vou tocar no assunto, porque eu também pensei, tá chato isso já. Ele me fala e eu não mudo. Aí a gente foi sair à noite. Naquela noite eu queria fumar maconha. Não encontramos ninguém, tava chovendo. E fomos para um barzinho da cidade. Chegamos lá, ele pediu uma coca. E eu pensei, não é possível, ele não vai pedir cerveja. Gente, ele vai tomar Coca-Cola. Aí eu falei, cara, me fala, vamos falar daquele negócio lá. Aí ele começou a falar de Deus pra mim. Porque você pediu. Porque eu pedi. Terminou, fechou o bar. E eu tava com tanta sede. Eu falei, não, eu tenho que resolver essa questão. Vamos conversar mais. E fomos pra casa dele. Ficamos até 10 horas da manhã. A única coisa que eu me lembro é que tinha uma paz naquele quarto que eu não sabia explicar. Eu não sabia, era o Espírito Santo. No final ele falou o seguinte, Juninho, você ouviu a verdade. A partir de agora, você precisa se arrepender. Porque senão você não tá salvo. Pra que ele foi falar isso? Aí foi me dando uma paranoia. Porque a luta da carne contra o espírito, né? Que é uma guerra, começou dentro de mim. E eu pensava, vai acontecer uma bala perdida, um carro vai me pegar, não vai dar tempo. E ele já tinha falado, não vai pra igreja, deixa eu te ensinar a Bíblia, compra uma Bíblia. Só que aí eu fui comprar a Bíblia. E a moça me conhecia, só que todo mundo me conhecia na cidade, porque meu pai era muito conhecido. Meu pai é muito conhecido até hoje lá, porque foi fotógrafo 45 anos. Então ele fotografou assim as gerações, a cidade inteira. E todo mundo ficava preocupado. E chegava no meu pai e falava as piores coisas. E aí essa moça me viu na igreja, porque lá tinha uma lojinha. Aí eu falei, vou lá comprar uma Bíblia. E aí ela falou, vem aqui na igreja. Mas eu falei, não, só quero a Bíblia mesmo. Só que eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu pensei, gente, eu tenho que conhecer uma igreja. E aí eu comentei com um primo meu, que trabalhava na loja do meu pai, e eu falei com muita vergonha. Eu falei, Marco Aurélio, eu tava querendo conhecer uma igreja. E ele virou pra mim e falou, rapaz, eu tô doido pra conhecer uma igreja. Porque ele tava passando um problema sério com polícia, foi preso. E ele tava precisando se firmar. E ele falou pra mim o seguinte, eu tô com uma Bíblia lá em casa. Deus tava fazendo um mover nessa geração, né, da sua família. Tá. Primo. Exatamente. Era um resgate. E eu não sabia, mas a mãe do meu pai, ela tinha se convertido. Era católica, roxa. Tava no hospital, uma irmã da Igreja da Graça, do R.S. Soares, orou por ela e a minha avó foi curada. E ela falou, Dona Tereza, a única coisa que eu te peço, visita a minha igreja. Assim que a senhora saiu do hospital. E ela teve alta e foi pra igreja. E se agarrou e ouvindo o R.S. Soares inteirinho e orando por mim. Aí a lembrança que eu tenho é que ela chegava lá no meu quarto e lá assim, eu já tinha tirado todas as roupas do armário e montei um altar ali. Dentro do guarda-roupa? Dentro do guarda-roupa. Com incenso o dia inteirinho. Era um fedor aquilo, você não imagina. Barata. Nossa. Mas calma, agora fiquei em dúvida. Altar com incenso era um altar... Altar? Não, eu monto... Altar não. O que você tá querendo dizer? Não era altar de Deus, não. Tá. Era só uma dúvida. Não, era gnomo, bruxo. Onde eu ia, eu queria sapinho, comprar isso. Comédia na boca, tá. Sapinho não tinha não, mas não. Mas tinha uma caveira que eu coloquei lá. Então eu gostava assim de simpatia, de ritual. E eu gostava muito de estudar sobre bruxaria. Eu queria me tornar bruxo, inclusive eu queria me tornar hippie com 18 anos. E aí eu falava pra minha família, não, eu vou mudar pra São Tomé das Letras. Eu queria viver de artesanato. Só gostava de desenhar, os desenhos assim, bruxo, gnomo, vampiro e tal. E a minha avó chegava lá e falava, Juninho, eu posso orar aqui? Pai, vó, pode orar, mas pra mim não funcionava nada aquilo. E ela falava de Deus, Juninho, toma cuidado com as amizades e tal, mas aquilo não servia pra nada pra mim. Porque vem da avó, né? E a minha avó também, coitada, ela achava que não tá resolvendo de nada. Só que eu tenho certeza que o fato de eu ter ouvido aquela voz ali me chamando, falando que Deus tinha uma obra na minha vida, eu creio que já era intercessão dela, porque ela orava muito por mim. Vou fazer um parêntese, pra você que tá nos ouvindo, né? Tem tanta coisa estratégica do céu e de como o céu trabalha. No que ele disse já até aqui, olha que ele ainda tá na parte do passado.
do testemunho, né? Da velha versão. Mas tanta forma, tanto modus operandi do Senhor, né? Assim, amigo, vocês são muito escolhidos, né? Porque tá andando de bicicleta, cheio de legalidade, e o Senhor fala audivelmente. Olha que coisa poderosa. Eu agradeço muito a Deus. De coisa poderosa. É porque ele viu o final, né? Antes do começo do Exatamente. E digo mais, eu acredito que antes do nosso nascimento, Deus já tinha um plano para nós. Sim. Sabe? Então, eu creio que era só um momento ali. Deus marcou um encontro comigo. Agora, caberia se eu iria aceitar ou não. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei com muita curiosidade. Esse primo meu me disse, olha, eu tô com uma Bíblia que tem um telefone de um pastor. Eu falei, vai correndo buscar essa Bíblia. E ele pegou essa Bíblia, que um dia ele foi tirar foto na casa de uma moça que tinha pegado fogo. E o pastor estava lá. Ele deixou essa Bíblia com o telefone. E ele ligou. E ele falou, pastor, eu com meu primo, ele ligou, né? Porque eu não tinha coragem. Nós estamos querendo ir na igreja. E ele falou, vem no domingo. Domingo tem culto, tem jovem. Só que ele falou o seguinte, não, nós estamos com urgência. Hoje tem? Ele falou, hoje é quarta. Hoje, assim, é só oração. Pode ser que vocês não estão acostumados, não vão gostar. Nós fomos naquele dia. Falei pra minha mãe aqui na casa de uns amigos. Na hora que a gente chegou na igreja, tava um mover lá e o pessoal orando. Eu virei pra ele e falei assim, vamos embora daqui o mais rápido possível. Se esse povo pôr a mão na nossa cabeça, não sei o que vai acontecer. E fomos embora. Ah, não ficaram? Não, jamais. Eu tava morrendo de medo. Porque eu não sabia como é que eram os crentes. E eu ficava com medo de alguém pôr a mão na minha cabeça. Eu já tinha visto, assim, tava uma época que a Igreja Universal tava muito forte. Engraçado, que interessante, que de madrugada eu chegava assim muito bêbado, né? Eu ligava aquele canal e nossa, Deus usava tanto aqueles pastores da Universal. Já tava sedento. E eles falavam, você que tá aí aprisionado pelo diabo e tal. Aquilo entrava que nem uma flecha. E eu não entendia. Inclusive teve um dia que eu cheguei muito tonto e eu tava ouvindo um barulho de um uivado, como se fosse de um lobo. E eu pensei, deve ser o cachorro da oficina que tinha na esquina de casa. Só que na hora que eu tampei o ouvido, pra minha surpresa, estava dentro de mim. E aquilo não saía. E eu comecei a rezar o Pai Nosso desesperado e depois daquilo peguei um trauma pra dormir. Então tinha realmente um negócio esquisito comigo, que é o próprio demônio mesmo. E aí, chegou no fim de semana, eu não tava aguentando mais. Eu pensei, eu não vou esperar. Eu preciso conhecer essa igreja. Eu preciso ver se esse povo é igual ao meu primo. Porque meu primo virou uma referência pra mim. Na hora que eu cheguei na igreja, o pessoal, na hora que me viu... Não, vai escutando. Aí foi eu, o Marco Aurélio, esse meu primo. E eu chamei o baixista da banda, que ele chama Bruno. Hoje é meu melhor amigo. E ele, mais mundano impossível. A avó dele falava, olha, eu te pago um salário por mês pra você ir na igreja comigo. E ele não queria ir. Quer dizer que todos tinham uma vozinha que orava, né? Olha, o poder da vozinha que orava. O poder da intercessão. O poder da intercessão. Inclusive, a avó dele com a mãe dele, como era muito perto ali do ensaio da banda, elas iam lá e chegavam, olha, não podemos morar aqui pro ensaio, né, de vocês. Uau. E eu pensava assim, nossa, eu acho que a gente tá precisando mesmo de uma bênção, né? Cada hora é um que não quer participar do ensaio e tal. E hoje elas contam, Juninho, a gente orava pra banda acabar. A gente queria que essa banda acabasse. E realmente acabou. E aí, a gente foi no meio do caminho assim, ó. Quem que a gente vai escolher? Ó, porque assim, a gente precisa, vamos pensar, a gente precisa de uma menina mais certinha. Nossa vida tá tudo bagunçado. E aí a gente pensou, vamos chegar lá, a gente vai escolher uma crentinha. Só sei que na hora que chegamos lá, o Bruno olhou pra uma menina e falou, cara, eu vou naquela. Eu acabei não encontrando ninguém e não era de Deus pra dar certo. Hoje o Bruno tá casado com aquela moça. Na primeira visita, ele foi encontrar uma moça na igreja? Da igreja. Ele conhecia uma moça, ele não sabia, chama Bruna. Então o Bruno e a Bruna, já encaixou ali. Deus já tava movendo. Na hora que eu cheguei, o pessoal me reconheceu. Ah, pra quê? E o pessoal me abraçou. Inclusive uma moça lá, ela falou, você não vai acreditar. Essa semana eu fui na loja do seu pai e você que me atendeu, você não me conhece. Na hora que eu vi aquelas unhas suas, porque eu tinha umas unhas pretas muito grandes, né? Na hora que eu vi aquilo, sua roupa rasgada, cabelo vermelho. Olha, moço, eu senti a presença de Deus. Eu comecei a orar por você. Eu tô orando a semana inteira. E agora você tá aqui na minha igreja. Eu não entendi o que era aquilo. Eu falei, tá bom. E ela me abraçou. E
começaram a se juntar com a gente, sempre se incentivando. Eu comecei nos cultos. Só que sempre falando lá em casa. Eu tô indo na casa de um amigo. Morrendo de vergonha. Nem pros meus amigos, pra ninguém. Era segredo de estado. Passou um mês. E eu, toda vez que o pastor falava, eu gostava, mas eu pensava dentro de mim assim, eu não me converti. Ainda não tô do jeito que o meu primo fala que eu tinha que estar. Eu não arrependi dos meus pecados. E eu ficava com isso na cabeça. Você estava esperando estar pronto. Eu não sabia se era isso que eu queria mesmo. Eu acreditava em reencarnação, em outras vidas. E eu tinha outra crença espírita, mas ao mesmo tempo eu comecei a gostar daquilo. Até que eu percebi que os jovens realmente não queriam. Nada com nada. E a gente saía depois do culto e os jovens só falavam de coisa do mundo. Os jovens da igreja. Então aquilo me esfriou muito. Porque eu pensei, gente, eu tô vindo do mundo e eles estão querendo saber como é que é lá. Uau. E aí, o que aconteceu? Eu grudei com as idosas, entendeu? Eu comecei a reunir lá com as senhorinhas de oração, que era do fogo. E elas me chamaram para ir numa vigília. No dia da vigília, porque eu já tinha aceitado, mas no dia foi o dia que teve maiores lutas na minha vida. Uma moça que queria ficar comigo, e problemas, um monte de coisa. Mas eu tomei a decisão, não, eu vou lá ver como é que é isso. Aí na hora que eu cheguei na vigília, falei pra minha família, olha, tô indo na casa de uns amigos. Eu não sabia, mas a minha vida iria mudar ali, entendeu? Porque na hora que eu cheguei, o pessoal começou no louvor, e era plena segunda-feira, à noite. E eu olhava aquele povo e pensava, gente, esse povo parece que é de outro mundo. Porque assim, será que eles não têm família, não tem outra coisa pra fazer, reunindo pra orar segunda à noite? E eu vendo aquele povo e de repente eles estavam chorando, e alguns começavam a rir. Inclusive teve uma moça que não parava de rir. E aí o pessoal começou a zoar comigo. Joninha, tá vendo? Você foi rir da irmãzinha lá, ó. Porque eu comecei a rir dela naquela semana na igreja, porque ela era muito desafinada. Agora Deus revelou pra ela o que você fez. E ela tá rindo de você, ó. Aí eu levei a sério aquilo, né? Aí o outro lado eu olhei e falei, gente, tem estrangeiro aqui, né? Porque tinha muita gente orando em línguas. E era a igreja presbiteriana, só que tava tendo um mover ali na nossa cidade, sabe? Tava tendo um avivamento. Eu pensava, gente... Quantos anos isso, pastor? Foi em 2002. Nós estamos em 2023. Quase 24, né? 22 2024, anos. 21, 22 anos. Então, 22 anos fazem. E aí, só sei que eu fiquei lá, me sentindo peixe fora d'água, mas ao mesmo tempo admirando tudo aquilo. Gente, que fé que esse povo tem. Eu não consigo ser assim. E aí os amigos meus, o Bruno, o Marco Aurélio, a turma, eles falaram, Juninho, vamos sair de fininho, porque já começou a servir o pãozinho de queijo, o bolinho de fubá, e vamos pra lá. Lá fora. Porque tava acabando a vigília. Só que veio do meu coração, foi o Espírito Santo que gerou isso em mim, porque não foi de mim. Eu virei pra eles e falei assim, quer saber de uma coisa? Deus vai falar comigo agora. Eles assustaram, eu muito mais. E eles me deixaram lá. E eu fiquei lá sozinho. Posso fazer uma pergunta? Claro. Eu sempre tenho falado com os meus filhos e falo para outras pessoas também. Vou fazer uma pergunta. Você falou porque você criou essa expectativa ou falou porque você sentiu? Então, eu senti de falar eu queria aquilo, parece, no fundo, assim, sabe? Eu queria. O verbo é o querer, né? Não é que o Espírito Santo fica aqui que eu vou falar com você. Era o seu desejo. Só que eu nunca falaria aquilo. Por isso que assim, eu imagino que o Espírito Santo me deu um empurrão ali, sabe? Porque eu sempre falo que todas as vezes... Eu gosto muito da intencionalidade. No sentido óbvio que é bom, né? Assim, tudo que a gente faz aqui é tentando ser alguém bom e que agrade a Deus. Mas todas as vezes que eu vou para um culto, todas as vezes que eu vou para uma conferência, todas as vezes que eu vou para uma célula de oração, todas as vezes que eu pego a palavra de Deus para ler, eu sempre digo, Senhor, eu sei que você vai falar comigo hoje. Meus filhos veem que eu vou saindo daí de casa e... Tem uma fé. E aí eu digo, filho, vamos, porque hoje Deus vai falar comigo. Aí a Júlia ri, o Matheus e o mãe, você é uma graça. Eu disse, gente, vai falar, vocês querem ver? Fala, tá. Olha. E aí, por que veio no coração de compartilhar isso? A importância da gente colocar a expectativa do que Deus pode fazer. É verdade. Talvez esse posicionamento de quem vai receber algo do céu... Acesse o favor de Deus naquela noite. Não sei, tô colocando, pode ser que seja você falou tudo, e é bíblico. A gente tem que ter sede, porque quando o profeta, Deus deu instrução para ele, para aquela viúva, né? Vai atrás dos vizinhos, traga as vasilhas. O azeite foi enchendo o quanto tinha de vasilha. Era a expectativa que ele ia botando e ia tendo mais. Ia tendo mais. Na hora que parou as vasilhas, acabou, cessou, né? Uau. Um milagre. E aí naquela noite ele marcou um encontro. E eu falei isso pra eles. expectativa. Aí eu falei,
assustei com o que eu disse e na hora comecei a pensar, eu tô me convertendo. Mas eu pensei, isso não pode ser, não, jamais. Só que começou a vir no meu coração um desejo também, porque já tinha muita gente ajoelhada. Deus estava ali. E eu pensei, eu não vou ajoelhar, porque se eu ajoelhar, esse povo vai ficar um pé no saco, sabe? Eles vão ficar assim, me enchendo, querendo que eu converta, eu não vou mudar do jeito deles. Inclusive eu tava de boné, eu sempre tava indo de boné na igreja, por pirraça mesmo, porque assim, ou seja, dando um recado. Gente, se eu tiver que mudar, vai ser do meu jeito, no meu tempo. Camiseta de Sepultura. Então assim, tudo indicava que eu não tinha convertido, nem tava pretendendo. Mas eu vi aquele povo e pensei, eu preciso me ajoelhar. Mas ao mesmo tempo eu lutando, não vou ajoelhar, vou ficar aqui. Só que aí entrou o mover de Deus. Aí eu não resisti. Por quê? O meu corpo começou a tremer. E tava calor, e eu não tava entendendo, e comecei a tremer muito. E eu pensei, eu só pude pensar assim, eu tô morrendo. Porque foi uma tremedeira tão forte, ao ponto de que eu fiquei em pé, e comecei a segurar minhas pernas, e não tava me controlando. Nessa hora, entrou um moço com uma Bíblia na mão. Inclusive assim, nossa, até hoje eu falo pra ele, cara, Deus usou ele em vários momentos da minha vida, com profecias. E ele começou a pregar sobre Jesus no barco com os discípulos. E veio uma forte tempestade, o barco começou a afundar. E eles clamaram, Jesus, o senhor não se importa, nós estamos morrendo aqui. E ele começou a falar, tem um jovem aqui, que a sua vida tá assim, tá bagunçada. Parece que o barco vai virar, você tá morrendo de medo do seu futuro. Você tá morrendo de medo de se assumir dessa mudança que tá vindo. E começou a falar. Eu pensei, contaram tudo pra ele na igreja. Vazou. Não tem cabimento. Aquilo entrava. Nossa, assim, entrava lá no mais fundo da minha alma. E foi a hora que eu ouvi a voz de Deus, aquela mesma voz. Eu pude reconhecer, porque era a voz mais doce, assim, que eu já tinha ouvido. Eu ouvi de novo, audível. E ele falou, meu filho, você precisa se arrepender. Na hora, passou um filme na minha cabeça. E eu comecei a me lembrar, vendo tudo que eu tinha feito. Primeira vez que eu pichei o muro, primeira vez que eu fumei maconha. E eu rebeldia, às vezes que eu xingava. E aí foi então que eu fiz uma declaração. Eu falei, Deus, por amor a ti, eu abro mão de todo o meu passado. Foi a hora que eu tenho certeza, foi a hora que o Espírito Santo entrou dentro de mim. Eu senti uma paz, uma libertação. E eu comecei a falar, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. E eu comecei a orar pelos meus familiares, pelos meus primos, meus tios, meus pais, meus irmãos. Parecia que eu já era pastor, assim, que eu já estava na caminhada há 20 anos, sabe? E eu só chorava, e chorava, e chorava. Terminou. O pessoal estava, assim, era comum para eles. Eu comecei a abraçar todo mundo. Eu falei, gente, Deus acabou de falar comigo. Acabou de falar comigo. Eu fiquei maravilhado. Terminou a vigília. Eu não estava me cabendo. Eu falei, gente, o que aconteceu agora mesmo? Deus veio falar comigo. Eu estava entrando no carro junto com todo mundo e era muito escuro, era num sítio. E eu vi um senhor, eu vi um velho mesmo, muito feio, no meio do mato, com um chapéu muito grande. E era só eu que via. E eu falava, gente, vocês não estão vendo? O velho ali está olhando para mim. Ninguém via. Aí a menina da igreja, ela falou assim, tá amarrado em nome de Jesus. Isso não é de Deus, não. Aí eu lembrei do que meu primo falava, Juninho, o inimigo vai tentar, cara, vai tentar. E eu sempre queria ver gnomo, queria ver bruxo. Eu vi. O bruxo. Eu vi. Só que aí eu tive discernimento, isso é o diabo. Não é nada esotérico, é o inimigo. E eu peguei e fui embora. No dia seguinte, eu acordei assim numa paz e liguei pro meu primo. Eu pensei, eu preciso contar pra ele. E eu pensei, eu já comecei, olha, não acha ruim comigo. Você tinha falado pra eu não ir na igreja, mas eu não aguentei. E eu contei a história. A partir dali eu não aguentei mais, porque assim, Deus me limpou de dentro pra fora. Eu olhava no espelho, eu me sentia sujo. Na hora, tirei os esmaltes, cortei a unha. Eu queria dar um jeito de comprar uma tinta preta pra pintar aquele cabelo. Falei pra minha mãe, tem como você ir lá no centro da cidade, comprar roupa? Tem que ser roupa clara, branca, amarela, azul. Eu vou jogar fora essas roupas, não me cabia mais. Tanto é que eu doei tudo, depois arrependi de ter doado. Queria ter queimado. Mesmo. E aí minha família tomou um susto. Porque assim, o que aconteceu com o nosso filho? Do nada, eles nem sabiam que eu tava indo na igreja e eu não contei nada. A minha irmã chegou pra mim e ela falou assim, Juninho, eu já tô sabendo. Você deixou o seu primo fazer lavagem cerebral em você, né? Você foi fraco. Como é que você pôde ser tão fraco assim? Veio a irmã do meu primo e falou, Juninho, você sabe que o espiritismo é o caminho.
reencarnação é o caminho. E começou a todo mundo assim, como é que você pôde deixar aquele teu primo fazer a tua cabeça? Mas ao mesmo tempo eu estava muito alegre. Eu posso fazer um parêntese? Claro. Na nossa vida? Quantas vezes... Olha que eu já passei por algumas situações, não comigo, mas com pessoas de fora. Olha que louco. É sua irmã, te ama. Muito. Alguém que estava com a vida desorganizada, com padrões de comportamentos disfuncionais, com uma aparência de chamar a atenção, com um estilo de vida, né? Que refletia o que estava interior. Essa pessoa tomou uma decisão extraordinária. O mundo não está preparado para nos ver na nossa melhor versão, né? Existe resistência. Ela te amava, ela queria ver você feliz. Mas olha que coisa louca, eu vejo isso em várias estações, tá? Eu já vi mulheres chorando, dizendo que quando seus maridos se converteram, e elas diziam assim, o marido parou de adulterar, preste atenção, olha isso, parou de adulterar, parou de beber, parou de gritar dentro de casa, saiu do trabalho para a empresa, da empresa para casa, da empresa para casa, um novo comportamento, o marido dos sonhos. E ela começou a infernizar. Olha isso. Porque ela dizia, como assim? E aquilo que a gente adorava antes? E aquilo, e você vai lá abrir mão disso? Olha o que essa mulher fez por você. Porque eu não quero, né, falar da fé, mas é uma resistência. Parece muito que louco. Parece que o mundo gosta mais dessa versão do feio, assim, né? Do feio, do doente, do desconstruído. Ele se acostuma com o que é errado. Eu não sei explicar, então, mas meus primos chegavam em mim e falavam assim, Juninho, cara, você acabou com a sua vida. Olha isso. Eles olhavam assim, porque eu já tava com carro. Cara, você podia estar saindo com esse carro, cara, ficando com quem você quisesse. Agora você só quer saber de igreja, você morreu. Tipo assim, sabe? Eu tava a pessoa mais feliz do mundo. Inclusive orando por eles, para que eles experimentassem a alegria que eu tava vivendo. Então eles me enxergavam como um prisioneiro, né? E eu via eles da maneira correta, porque realmente eles é que estavam presos, né? No pecado. E inclusive assim, a minha prima, talvez ela veja de novo. Quando ela ouviu o meu testemunho, eu contei isso aqui. E ela me ligou arrependida. E eu falei, olha, eu não vou nem te pedir perdão, porque eu não falei para te denegrir. Eu falei o que faz parte da minha história. Mas eu te entendo. Porque ao mesmo tempo foi chocante o que aconteceu comigo. De repente eu só queria igreja. Então eles tinham um estereótipo de crente chato, sabe? Inclusive a minha irmã. Minha irmã resistiu muito tempo. Porque ela olhava para muitas mulheres assim. E ela falou assim, não quero me converter não. Olha lá, vou ter que ficar usando essa saia assim desse jeito. Era a visão que ela tinha. Então hoje quando eu vejo mulheres bem vestidas, de Deus... eu vejo a importância que isso tem, sabe? É claro, Deus não vê a aparência, mas tem pessoas do mundo que precisam ver, sabe? Pessoas assim, que vestem bem, são ricas, tem pessoas que têm condições, sabem falar bem, não são, sabe? Aquelas pessoas... É que o evangelho não é uma saída para quem deu tudo errado, né? Boa, é verdade. O evangelho não é só porque deu tudo errado, na verdade é o único caminho. E ele não é assim, porque antigamente, não sei se é da sua época, mas na minha época eu dizia assim, todo evangélico é ex-coisa muito ruim. Eu não lembro disso. Todo evangélico é ex-coisa muito ruim. Se ele sempre tem uma ex-coisa muito ruim. Então, se ele foi uma ex-coisa muito ruim, eu me incluo nesse rol. Mas, né, enfim. Exatamente. E aí, a minha irmã resistiu muito tempo e ela foi vendo referências cristãs que, tipo assim, não precisava ser aquela pessoa doida, maluca, que nem muitas vezes a rede de televisão aí mostra, né? Aquele crente assim, só roupa muito séria, não faz nada. E não explica também por que não faz, né? Só fala assim, não posso mais, não bebo, não fumo, não faço mais nada. E aí, quando eu me converti, como eu conheci o lado do mundo e conheci o evangélico, eu não deixava ninguém me escravizar com essas coisas de homens, doutrinas de homens. Porque eu pensava, eu quero entender por que agora eu não posso beber. Aí eu comecei a olhar pra mim, realmente, parece que não fazia falta mais. Então é por isso, né? Não é porque assim, não pode. Não. Sabe? Não pode me dominar. Não pode me dominar. E aí eu fui vendo que muitas vezes, se você principalmente que é novo convertido, se você entra sem essa visão crítica, não, calma aí, eu quero ter uma fé, mas eu quero pensar também. Você pode ser escravizado por líderes, por pessoas, sabe? E tentaram fazer isso comigo. Então às vezes, por exemplo, eu faltava um culto, porque eu não queria ir na igreja naquele dia, por exemplo. Eu chegava no próximo culto e aí o pastor, né, que eu já estava frequentando uma outra igreja.
E o pastor falou, aí desviou agora? Saiu do caminho de Deus porque não veio no culto passado? E eu ficava triste, mas ao mesmo tempo aquilo fortalecia minhas convicções. Eu penso, não, eu tô firme com Jesus, sabe? Então, eu ainda não tinha me batizado, mas eu tinha plena convicção. Se eu morresse ali, eu estava mais salvo que tudo. Mas depois eu me batizei porque eu quis, não porque alguém pressionou, sabe? Então, eu não me converti à religião. Foi um relacionamento mesmo que eu tive com Jesus. Pastor, você contou a nossa história, é muito interessante para que as pessoas escutem, porque cada um tem uma história, né? Mas tem muitos padrões atrás, muitas pérolas atrás dessa sua história. Só que quando a gente olha esse começo e olha a relevância que você tem no reino espiritual hoje, né? Aonde o Senhor tem te confiado, a influência que Ele tem te dado, né? Assim, a graça que Ele derrama através das suas vidas. E eu vejo muitos princípios que te colocaram nesse lugar. De fora, eu não sei nada da sua vida. Mas de fora, eu vejo o princípio da disciplina, eu vejo o princípio da constância, eu vejo só os seus frutos, tá? Eu vejo a constância, eu vejo a disciplina, eu vejo que não é uma onda, você não está surfando uma onda, você tem uma convicção de uma visão muito clara. Sim. Né? O princípio da obediência, são coisas que eu vejo, né? Eu vejo a constância, eu vejo a disciplina, eu vejo a obediência, para que as pessoas que nos escutem entendam que o sucesso deixa pistas. Eu e o Paulo, a gente sempre fala que o sucesso deixa pistas e o fracasso também deixa as pistas. E quando a gente vê um homem que é surreal o poder que Deus tem derramado sobre a sua mão de influência no mundo, e não é só para cristãos. Sim, com certeza. É pro povo de Deus, que às vezes nem sabem ainda que é povo de Deus. Estou dando o meu segredo aqui do pastor Antônio Júnior. Mas se olhar para a sua história, eu percebo tudo isso. Eu percebo a disciplina, eu percebo a intensidade, eu percebo a obediência. Calma que a gente não contou essa história ainda, né? Mas você vai contar. A resiliência e Deus te deu uma visão. E você lutou contra as evidências. Vamos falar para as pessoas sobre isso? Sobre a visão? Vamos. Eu tinha uma certeza muito grande do amor de Deus. Eu vejo que isso é a base. Porque quando Jesus foi começar o ministério, ele ouviu do próprio Pai. Este é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Eu creio que aquilo acompanhou Jesus, sabe? E o amor de Deus eu senti foi tão forte. Não foi nada assim religioso, algo assim que eu ouvi falar. Não, eu senti o amor, perdoando meus pecados, porque eu carregava comigo essa ideia de karma, de culpa. E eu pensava, eu já ferrei assim umas 3 vidas pelo menos, o seguinte, porque assim, de tudo que eu fiz de errado. Culpa é um bom tema, na hora né? que eu ouvi falar que o meu passado estava apagado, que eu não precisava pagar, não precisava fazer penitência, eu simplesmente fui perdoado. Não por aquilo que eu fiz ou merecia, mas pelo que Jesus fez. Aquilo me libertou de um jeito. Inclusive tem uma passagem, né, na Bíblia que uma mulher chega, provavelmente uma prostituta, né? Chega e começa a beijar os pés de Jesus. Aí o religioso, em pensamento, né? Ele chega à conclusão, se Jesus fosse o Messias mesmo, ele saberia quem é essa mulher. Mas aí Jesus fala, não, eu cheguei aqui, vocês não me beijaram, mas essa mulher não para de beijar, né? Vocês não me ungiram com óleo, essa mulher está ungindo meus pés com as lágrimas dela. E aí ele falou, quem muito é perdoado, muito ama. Aí eu fui entender, por que eu tenho esse amor tão forte por Deus? Porque eu me sinto muito perdoado. E aí eu olhava para pessoas nas igrejas, né? Geralmente, assim, pessoas que já cresceram no ambiente, não tiveram talvez uma convicção, não necessariamente, né? Tem muito filho de pastor que cresceu num ambiente evangélico, que tem a chama do Espírito Santo, do amor, né? Mas eu via muita gente que não se sentia tão perdoada. E eu me via tão pecador que o amor de Deus me constrangeu. Inclusive, desculpa, só para encerrar. Você continue. Não, meu processo de mudança de vida não foi da noite pro dia. Eu, assim, continuava na igreja e orando e tudo quanto é vigília, mas não saía da pornografia. Ficava até 6 horas da manhã vendo vídeo pornográfico. Estava acostumado a vida inteira. Porque meu pai tinha locadora, então eu era o primeiro a ver todo tipo, né? Não tinha limite. E aí, lógico, o Espírito Santo me convencia. Só que a minha mudança não aconteceu. Então eu andava pra rua sem camiseta, de pequenos detalhes. E aí, eu me lembro direitinho, o meu primo um dia ficou sabendo, porque contaram pra ele, nossa, o Juninho fica andando sem camiseta pra cima e pra baixo aqui na cidade, agora ele é crente. Porque eu não tinha costume, né, de andar com camiseta. E eu achava que era normal. E aí meu primo era muito, assim, rigoroso, né?
E tinha que ser comigo, assim. E aí eu fiquei tão mal, pensei, nossa, como é que eu errei num ponto desse? É pecado, então eu nem sabia que era. E aí fica também um alerta para nós. A gente também tem que ter paciência com as pessoas. Nem tudo ela sabe que é pecado, não. Às vezes uma moça que vai pra igreja, alguém tem que aconselhar, né, disciplinar. Aí esperar naquele o dia, tempo de todo mundo, né? Cada um tem um tempo. cada um tem um tempo. Cadê a misericórdia do Senhor? Tá na cadeira do fariseu ou do que ama o próximo, né? É isso aí. E aí, eu olhava pra mim, muitas vezes eu me sentia condenado. Só que a graça de Deus, aí Deus me visitava, Deus me enchia. Aí eu fui entendendo que a compaixão cura mais que a condenação. Uau. E a Bíblia diz, o amor de Deus, a bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. Não é o juízo, não é a condenação. Foi a bondade dele, a paciência que ele teve comigo, sabe? E aí eu pensava, um dia eu vou fazer isso com as pessoas, porque eu sei que elas estão assim com medo, elas estão assim se sentindo que Deus abandonou elas. E comecei a ministrar sobre isso. Deus não está com raiva de você. Comecei a transmitir o que eu vivi. Então tudo que eu falo é o que eu vivo, sabe? Inclusive já foram pessoas assim de cidades de longe para ir lá ouvir um culto meu, e elas falaram, nós viemos aqui só para ver se você é aquilo mesmo na internet, é aqui, sabe? Então assim, eu não quero sequer que a pessoa vá para minha igreja, eu quero que a pessoa vá para Jesus, sabe? A ovelha não é minha, eu nem chamo as pessoas, minha ovelha. Eu sei, a ovelha é de Jesus. Eu sou um pastor que estou conduzindo para ele, pro bom pastor, né? Pastor, você falou muito da culpa, de nos sentir digno, porque já conhecia a verdade e já enxergava os seus pecados. Né? E aí ficava na questão, experimento a graça, mas meu corpo ainda cai. E eu entendo, assim, lógico, guardando as proporções, é um vigiar constante enquanto existirmos, né? Mas como é bom esse lugar de... Vou falar, né, de mim. Quantas vezes eu dizia, meu Deus, nunca mais eu vou falar isso. Nunca mais eu vou me comportar dessa forma. Nunca mais vou reagir dessa forma. Nunca mais vou pensar sobre isso. E quando eu menos espero, eu estava de novo com o pensamento coisas que eu já tinha dito para Deus que eu não ia mais fazer. E na mesma hora, o espírito que convence é uma dor. Eu tenho certeza que você sabe. A pior pessoa. É uma facada que eu disse, e hoje é tão bom até aprender, porque antigamente eu tentava administrar a culpa. Hoje, nesse caminhar, nessa entrega, eu não quero saber nem onde é que eu tô. Eu vou para dentro do banheiro público, eu vou para dentro do carro, eu dobro meu gesto, me perdoa, Espírito Santo, me perdoa. Nossa, arranca isso do meu coração, arranca isso da minha... É um amor que constrange, mas não é o medo, é um amor. É isso. É um amor que constrange. Eu disse assim, eu preciso agradecer, assim, eu preciso honrar esse amor. E eu honro esse amor com essa obediência. Então, eu fui aprendendo por mim mesmo, com o meu relacionamento com Deus. Eu fui aprendendo que Deus não me desligava da videira, só porque eu errei, falhei, sabe? E aí eu fui vendo isso aí que você também chegou à conclusão. A culpa pode ser algo bom, sabe? Porque o sentimento de culpa te faz refletir. E aí eu vou pedir, né, perdão para minha audiência, porque o meu primeiro livro, eu tenho um capítulo inteiro sobre culpa. Porque a culpa me colocou no lugar... Vamos lá. Cuidado pra gente entender a culpa. A culpa, ela é necessária por um tempo específico. Ela não pode virar uma mochila que você carrega o resto dos seus dias. No meu entendimento, pode me exortar, tá? Não, assim, certo. A culpa vem para trazer consciência do erro. E, sobretudo, tá? Porque as pessoas dizem assim, pra vocês dois tudo é pecado. Talvez eu achei que você tá pensando nisso. Pra vocês dois tudo é pecado. Pode chamar o nome que você quiser, vamos falar de erro, se te agrada mais, né? Mas só assim, a culpa vem para trazer consciência do teu erro, né? Da tua mal conduta, das tuas más palavras, dos teus maus sentimentos, das tuas reações ruins, dos teus comportamentos desprezíveis, dos meus comportamentos desprezíveis. Então a culpa vem e ela traz consciência. Porque se você não tiver consciência, esquece que não tem mudança. Não tem. Deus nem entra e sara se você não reconhecer que tá errado. Ele age na consciência. Ele age na consciência. Eu também, eu falo isso todo dia. Inclusive o apóstolo Paulo falou que infelizmente muitos já estão com a consciência cauterizada. Orgulho. Capetinha chamado orgulho. Deixa eu cauterizar a tua consciência. Deixa eu dizer que tudo que você faz é certo. Deixa eu dizer que esse é o novo padrão. Isso é coisa antiga. Caminhar dessas coisas. Não, isso é de 2000 anos atrás. Todo mundo pode falar que tá certo. Mas se aquela vozinha tá falando que tá errado, ouça a vozinha, porque o Espírito Santo não erra, né? Não erra. E aí vem a culpa gera o arrependimento.
Na hora que gera arrependimento, eu tenho a possibilidade de confessar, de me arrepender de verdade, quebrantar o meu coração, se jogar diante do Senhor e se possível for, a palavra de Deus diz, né, que confesse os seus pecados uns aos outros, orem juntos para que sejam perdoados. Então existe muito poder. E é muito forte isso porque gera constrangimento. Emocionalmente, pastor, quando eu confesso para você os meus pecados, eu me sinto envergonhada. E na hora que eu vou, penso em cometer isso de novo, o meu corpo, a minha emoção diz assim, vai passar por isso de novo, filha. Já foi humilhada. Vai de novo voltar para esse lugar, porque eu confessar você só... Você lembra do que, nossa... Esse é o poder de confessar um pro outro. Porque às vezes a única coisa que te faz evitar o pecado de novo é você ver o preço que você pagou da última vez. A consciência de novo da consequência. E essa confissão, ela tem muito poder. E aí, a culpa, ela traz o consciência, arrependimento, confissão, decisão de mudança de comportamento. Então, ela é extremamente necessária nesse processo dessa jornada. Porém, emocionalmente, espiritualmente, se eu me colocar nesse lugar de condenada, de culpada, a gente sempre pergunta, culpado merece ser feliz? Culpado merece olhar para Deus e dizer que ele é pai? Culpado merece ter um casamento feliz? Culpado merece ganhar dinheiro? Culpado merece filhos saudáveis? Culpado merece alegria, paz que excede todo entendimento? Então, se eu não entender que se eu viver essa jornada do arrependimento, confissão e mudança de comportamento, eu fui perdoada, eu vou me manter nessa cadeia de culpa, repetindo os velhos erros, porque o culpado vai dar um jeito de errar de novo para se manter na cadeira de culpado. Olha, E aí eu fui percebendo outra coisa também. Que quanto mais se fala de pecado, mais as pessoas mergulham no pecado. Sabe? E eu comecei a pensar, gente, não precisamos falar de graça. Porque é a bondade de Deus que leva ao arrependimento. Não é isso. Sabe? Então não adianta ficar falando, não pode isso, não pode aquilo outro, que era o que eu ouvia. Eu pensava, gente, quanto mais focar nisso, mais eu vou tentar resolver do meu jeito e não vai dar certo. Apresentar o Espírito Santo para esse povo, né? Que ele vai fazer o trabalho. É isso. Aí eu comecei a perceber, peraí, Deus não fica preocupado se eu cair, se não cair. Ele tá mais preocupado se eu estou buscando ele ou não. Isso. Porque se eu buscar ele, de verdade, eu vou começar a dar fruto. Sabe? E aí teve um dia, olha que interessante. Eu já estava indo na igreja e Deus começou a fazer uma revolução na minha vida. Aí eu ia em todos os cultos. Eu era o primeiro a chegar, o último a ir embora. Aí teve um dia que eu cheguei antes, a igreja não tinha aberto ainda. Aí eu senti no meu coração, eu falei, Deus, eu tô tão firme nos teus caminhos. Eu com 18 anos, eu não conheço alguém na minha cidade que tá tão firme. Buscando ao Senhor com 18 anos. Eu fiquei pensando, eu sou o cara. Gente, eu tenho qualidade. Pra quem dizia que eu não tinha nada, eu sou alguma coisa. Eu falei, Deus, fala comigo aqui na Bíblia. Na hora que eu abri, porque novo convertido é assim, né? Você vai na fé ali, né? Caiu naquela passagem que Jesus falou, não foram vocês, ele disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês para que vocês vão e dêem muitos frutos e o fruto permaneça. A partir dali eu entendi. Eu falei, não, isso tudo que está acontecendo, né, recentemente, não partiu de mim. Ele me escolheu, sabe? E ele me escolheu para dar frutos. E eu vejo que eu vou dar frutos se eu estiver com ele. Sem ele, nada vou poder fazer, né? E aí eu tomei uma decisão. Até hoje eu caminho com essa verdade. O que acontece? Eu olho para mim, eu continuo vendo um Juninho fracassado. Eu vejo um Juninho que começa as coisas e não termina. Vai escutando. Eu vejo um Juninho assim, viciado em 1000 tipos de pecados e vou vendo 1000 defeitos. Só que todo dia eu simplesmente, a Bíblia diz, devemos nos despir do velho homem. Eu simplesmente tiro essa roupa e me revisto de Cristo. E eu começo a falar para mim mesmo, já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então hoje eu sou fiel à minha esposa. Hoje eu sou amoroso. Hoje eu sou vitorioso. Eu sou santo. Eu sou perdoado, eu sou amado, eu sou tudo de bom, entendeu? É isso. Porque não é eu mais, é Cristo. Eu tiro a roupa todo dia. E visto a certa. Todo dia. Tiro errado e visto a certa. Toda hora eu não aceito esse rótulo mais, sabe? E aí ninguém vai poder me julgar. E se alguém me julgar, eu não me importo, porque aquele velho homem já morreu. Vai estar julgando uma pessoa que já partiu, já não tá aqui mais. E por isso que eu te falei, é difícil eu lembrar quem eu era antes, porque eu já matei tanto esse Juninho, e vem matando, e vou enterrando, de vez em quando ele tenta levantar um pouquinho a mão, eu piso com tudo e não deixo. É isso. Uau. Então, hoje se antes eu me sentia um coitadinho, né? Porque assim, eu venho do interior e assim, já fui muito assim, o inimigo trabalhou muito pra tentar me colocar pra baixo, na minha identidade, sabe? Que nem foi com José, e eles
E os irmãos falam, lá vem o tal sonhador. Tentaram minar os sonhos dele. Tentaram vender ele como escravo para roubar a identidade dele. Eu já ouvi você falando de quando Deus te deu a visão, que você ia trabalhar para ele e que ia te dar muitos frutos e que você ia cuidar de multidões, de milhares e milhares de pessoas, e você foi pro seminário, você começou e toda a igreja que te colocavam, parecia que o sonho era igual José. Igual José. Aí o que aconteceu? Deus foi me dando sonhos maiores do que eu podia suportar, imaginar. E quem olhava para mim e não tivesse uma visão espiritual assim, uma visão pela fé, é claro que a pessoa não ia acreditar. Porque aonde eu ia, Deus começava a usar pessoas. Porque meu coração estava aberto e eu queria consertar. E o que eu vejo, Deus ele está procurando verdadeiros adoradores. Ou seja, se ele está procurando é porque é difícil achar, ele está procurando. E eu, desde que eu me converti, eu pensei, esse vai ser eu. Eu vou ser encontrado por Deus. E eu entendi que a adoração não é lá no momento, cantar uma música lenta na igreja, aquela música bonita. Apesar de que isso é também. Mas a adoração é uma vida de obediência. Eu pensei, eu posso errar o que for, mas eu sempre vou reconhecer e vou procurar consertar. Porque eu quero viver uma vida de obediência. E por causa disso, a porta está sempre aberta, a porta da graça. Porque o meu coração está disposto, o coração está quebrantado. E Deus não resiste a esse coração. Inclusive, eu vou só abrir um parênteses aqui. Eu estava num sítio de um amigo meu, e eu ministrando louvor, e estavam muito bons os dias que a gente passou lá. E o pastor de lá, ele contou a história de um moço que ele era da roça. E um dia ele foi frequentar um culto que teve lá no dia. E o pastor, naquele dia, ele falou o seguinte, olha, Deus está para levantar uma pessoa nessa terra, no qual o coração dela é totalmente dele. E ele, inclusive, tem um versículo que diz que Deus passeia com os olhos sobre a terra para ver se encontra alguém que tem o coração totalmente dele. E esse moço lá, que era o da roça, o mais assim simples, levantou lá no fundo e falou, sou eu. O pastor ficou muito incomodado, falou, não, vocês não entenderam. Deus vai levantar uma pessoa e tal. E ele, por 3 vezes, ele falou, sou eu. Esse moço, se eu não me engano, foi o Moody, que é um dos maiores pregadores que já teve. E o que acontece? Na hora que aquele pastor, que já era o pastor de hoje, né? Tava lá no sítio com a gente, ele contou dessa história. Eu fiquei com aquilo na cabeça e eu pensei, nossa, quem me dera, né? Já imaginou Deus falar isso pra pessoa, né? Que ele encontrou alguém na terra. Fiquei com aquilo na cabeça. Passou o dia, chegou a noite, fizemos um culto em volta da fogueira. E aí eu comecei a me quebrantar. Falei, Deus, quem me dera se um dia o Senhor pudesse olhar pra mim. Porque ao mesmo tempo eu não tinha muita noção da profundidade do amor de Deus. Muitas vezes eu achava que Deus não estava comigo, nem tudo era mil maravilhas. Muitas vezes eu me culpava mesmo, me sentia a pior pessoa. Mas aí eu comecei a me quebrantar ali. E aí veio um moço que ia orar comigo. E ali Deus começou a falar comigo. E ele falou, meu filho, eu passei com meus olhos sobre a terra. E eu encontrei em você, sabe? E aí eu chorei muito, sabe? Eu nunca mais esqueci. Porque quando Deus fala no Espírito, você não esquece. Quando ele fala, é algo alguém contou, você pode esquecer. Acabou. Mas foi no Espírito, ficou impresso ali. Então eu sempre lembro disso, sabe? Não, Deus me escolheu e por mais que o inimigo muitas vezes me acuse, tente me lembrar de quem eu era, eu lembro, não, Deus, ele me encontrou, sabe? E aí, eu tive que lutar muito, como você disse, que você viu em mim, essas características, resiliência, disciplina. Disciplina, constância. Aí eu tomei a decisão, eu vou quebrar todo o rótulo. Você é um ícone de constância. Eu vou quebrar todo o rótulo, não aceito nada que seja do inimigo que foi na minha vida, tudo que tentaram plantar, roubar a minha identidade. E aí eu tive que lutar muito contra isso, sabe? Então toda vez que alguém falava alguma coisa, eu não aceitava aquilo mais. Eu falei, não, eu não sou essa pessoa mais. E tomei essa decisão, sabe? E fui rompendo. À medida, aí eu fui entendendo o seguinte, quanto mais eu me libertava do que os outros falavam, eu estava mais aberto para o que Deus poderia falar para mim. E aí Deus começou a falar comigo, o que Ele tinha. Aí Deus começou a falar, eu te levantei como pastor e eu vou te usar no Brasil, fora do Brasil. E aí eu pensei, eu vou fazer minha parte. Porque não adianta só eu acreditar numa coisa, a fé sem obras é morta. Eu pensei, eu vou fazer um seminário. Tive que enfrentar os meus pais. Presta atenção, Deus dá a visão, mas quem se move é você, tá? Amém, é isso aí. Deus deu a visão, assim, eu vou te usar. E Ele disse, então eu vou me capacitar. Olha, eu vou te enviar, então eu vou me preparar.
Olha, eu vou... Presta atenção, tem muita gente, eu tô esperando as promessas, eu para de esperar, pelo amor de Deus, se move. Se move. E, inclusive, assim, tem pessoas que têm pensamento positivo, né? Não vai dar certo, eu tenho certeza, um dia as coisas vão acontecer. Só que às vezes, só essa confissão positiva vai ser, na verdade, a ruína da pessoa. Por quê? Muitas vezes a pessoa vai fugir da responsabilidade, de que ela tem que fazer alguma coisa, e ela fica nessa confiança, não vai dar certo. Então hoje eu sei que tem pessoas nos ouvindo... Palavras lançadas ao vento. Que elas acreditam em algo que vai acontecer, mas ela não move uma palha, né? E aí eu pensei, eu preciso fazer algo, eu preciso me capacitar. Deus falou que você é pastor, eu não sei nada da Bíblia, eu preciso estudar. E aí eu reuni com os meus pais, contei toda essa história pra eles, eles ficaram assim maravilhados. Fez um culto de porque testemunho. Porque até então eles acharam... eles acharam que eu fui pra igreja porque eu queria quietar um pouco, parar um pouco a bagunça. E eu mostrei, não, foi Deus que me chamou. E aí meu pai falou, e agora, o que você quer fazer? Eu falei, pai, eu quero ir para um seminário. E meu pai falou, a partir de hoje eu te apoio em tudo, porque eu tô maravilhado com o que aconteceu. Eu vejo que é um chamado, é mais forte que você e tal. E meu pai falou o seguinte, olha, a partir de hoje não precisa trabalhar mais comigo. Vai atrás daquilo que Deus colocou no seu coração. Então eu vi como Deus me abençoando. E fui para Belo Horizonte, fui fazer o seminário. E só que é o seguinte, ali eu não sabia, o inimigo ia tentar de todas as formas arrancar essa sementinha. Eu não sabia, mas às vezes a gente não enxerga quem nós somos. E uma das coisas que eu fui percebendo é o seguinte, antes de eu conhecer a Deus, Deus queria que eu me conhecesse. Porque se eu me conhecesse, eu estaria aberto para Ele imprimir a vontade dEle. Então ali foi uma prova, um teste, porque eu cheguei lá em Belo Horizonte, eu era o menor da turma. Lá tinha pessoas que conduziam a igreja de 5 mil membros, 10 mil, 20 mil. Eu convivi no Carisma. Eu morei, né, com o Felipe Valadão, o cunhado da Ana Paula, que era capacitado, já estava pronto. Amigo querido nosso. Né? Muito gente boa. Querido. Beijo, amigo. E assim, eu olhava pra ele, eu pensava, cara, eu sou um Zé Ninguém aqui, sabe? E então eu olhava pro seminário, eu me sentia um nada. Aquilo me matava, era que nem uma facada todo dia. Só que o inimigo tentou, ele aproveitou disso e me colocava mais para baixo ainda, sabe? Então, foi uma prova. E quando eu voltei para minha cidade, eu pensei, se eu não fizer o que eles fazem, porque eles têm uma visão totalmente diferente da minha, visão de interior. Se eu não fizer o que eles fazem, meu ministério não vai crescer. Eu preciso, assim, ter condições para trazer cantores famosos, pregadores famosos. Aí você voltou, eu preciso ter network. Você já estava na igreja? Já montou a sua igreja? Não, eu frequentava a igreja, e a igreja presbiteriana. Só que quando eu voltei, o pastor da igreja, ele me chamou para ajudar com os jovens, para eu ser o pastor dos jovens ali. E eu tinha essa visão, como que vai ser? E durante 7 anos, eu não conseguia dar frutos, entre aspas. Porque, lógico, Deus fez muita coisa nesses 7 anos. Mas nada... Não tinha um romper. Não rompia. Então eu só tinha o quê? Um monte de palavras. Inclusive Deus usou uma vez uma pessoa. E ele falou, olha, você tá até gordo de tanta promessa que você tem, cara. E Deus vai começar agora a cumprir. E realmente, o que aconteceu? Eu fiquei 7 anos numa terra seca, porque parecia que não dava frutos. E eu pregava. Eu me sentia a pior pessoa do mundo. Eu não queria estar daquele jeito, mas eu não conseguia quebrar isso dentro de mim, porque eu me sentia incapacitado, eu não tinha condições para trazer gente de fora, eu também não tinha capacidade, eu não sabia o que eu ia pregar, às vezes eu ficava a semana inteira me martirizando, porque eu não sabia o que eu ia falar, eu queria uma palavra do céu, e não tinha. Só que foi a maior escola que eu passei, sabe? Esse silêncio, né? Silêncio, 7 anos assim, pesado. Gente, foi 7 anos, tá? Não foram 7 dias. Às vezes as pessoas acham que é da noite pro dia. Tem gente que pula do barco antes, né? Joga a toalha, sem desistir, não é pra mim. Exatamente. Tem gente que pensa, eu já tô tantos anos. Às vezes você tem que esperar um pouquinho mais, porque... mais. E aí, Deus usava pessoas. Olha, é tremendo. Teve uma mulher da nossa igreja, usada em profecia mesmo, e ela foi orar por mim, ela chorava de um jeito que eu não entendia. E ela falava assim, moço, eu tô tentando enxergar o final do seu ministério, eu não tô conseguindo. Eu nunca vi tanta gente sendo salva, liberta. Aí eu olhava pra mim, que não conseguia falar direito. Terminava os cultos, eu me sentia um lixo.
E eu pensava, semana que vem eu não prego mais. Mas ao mesmo tempo eu pensava, eu não posso fugir. Deus me chamou. E aí, ficou nisso aí. A própria liderança não estava me apoiando mais. Ninguém estava do meu lado. Às vezes eu preparava o sermão, todo empolgado, chegava lá, não ia uma alma viva me ouvir. E aí eu fechava a igreja. Eu pensava, eu vou continuar. Eu preciso ir em direção a esse chamado, essa voz. E que importante esse tempo, né? Quando a gente olha para nossa vida, até no mundo dos negócios mesmo, a diferença entre persistência e teimosia, né? Porque os dados estavam ali na sua frente, mostrando as pessoas não tem conexão, não flui, não cresce, não rompe. É isso. Uau. E aí tem uma frase que eu uso muito, que é o seguinte: sem convicção não há transformação. Porque a Bíblia diz, né? A fé é a convicção de fatos que você não vê. E eu tinha uma convicção que eu poderia até falar, eu não sei de onde eu tirei tanta convicção, mas eu sei, é do Espírito Santo. Deus não deixou a semente morrer. Por mais que muita gente olhava para mim, não dava nada. Nada. Até mesmo assim, eu tenho lembranças de reuniões de pastores. Às vezes reunia várias igrejas na região. Eles nunca me chamavam. Mesmo eu já estando como pastor ali dos jovens. Porque ninguém via nada de bom em mim, assim, ministerialmente falando. Até que a liderança um dia marcou uma reunião comigo. E eles abriram o jogo e falaram, olha, nós estamos aqui para te falar, realmente, você não tem chamado para pastor, cara. Tira isso de cabeça. Você é muito bom para aconselhar. As pessoas gostam de você é muito bom para ouvir. Mas para pregar não, cara. Suas pregações são chatas. Ninguém aguenta. Dá sono. Você pode reparar, nenhum jovem fica no seu culto. E eu falei, vocês estão certos. E agradeço ainda. Não sei de onde eu tirei força, mas agradeço ainda. Vocês falaram com tanta sinceridade. Porque pelo menos alguém falou alguma coisa. Ninguém tá me apoiando mesmo. E fui embora. Só que aquilo causou uma ferida assim, inimaginável. Durante 2 semanas eu fiquei com aquela mágoa. E a Thaís, minha esposa, eu já estava casado, né, com ela. E ela falou, você vai perdoar e nós vamos voltar para a igreja. Eu falei, não, eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu fiquei 7 anos, que ingratidão desse povo. Não, é assim, olha que louco. Olha olha como nós somos especiais, gente. Olha a alma humana. Ele concordou com tudo que a pessoa disse, agradeceu, viu a evidência. Mas como assim faz isso comigo? Que ingratidão, né? Eu sabia que eu tinha que perdoar, porque senão Deus não ia me perdoar. Eu sabia que eu ia fechar a porta do céu sobre a minha cabeça. Eu tinha que perdoar. Mas eu pensei, nossa, mas que povo ingrato. Eu ficava focando nisso, sabe? Eu tô 7 anos dando meu sangue aqui e pra ouvir tudo isso. E vem essa questão do ego também, sabe? Pô, eu dei o meu melhor. Mas aí eu perdoei. Eu falei, Deus, eu libero todo mundo e abençoo. E ainda, depois disso, ainda coloquei eles pra continuar. Porque eu ainda tinha mais 1 ano ali que eu ia continuar. Eu fiz questão deles estar comigo. E em todas as pregações eu falava, gente, eu dei o meu melhor, espero que vocês entendam, mas vamos confiar em Deus e tal. Só sei de uma coisa, meu coração estava puro, limpo. Esse pecado eu não guardei. E aí, chegou um domingo, eu ouvi uma voz. Parecia que eu entendi o seguinte, foi tão forte que era como se uma voz, alguém falasse do meu lado. Mas na verdade, hoje, lembrando, foi um pensamento forte. Muito mais forte do que um pensamento normal. E essa voz falou pra mim o seguinte, as pessoas não querem te ouvir lá na igreja? Crie então uma página no Facebook que eu vou começar a te usar por lá. Que ano foi isso, pastor? Isso foi em 2002. Não, 2002. Foi em 2013. 11 anos depois que eu tinha me convertido. Crie uma página no Facebook e a partir de lá eu vou começar a te usar na internet e eu vou trazer muitas almas pra mim. Foi algo tão forte que eu contei pra Thaís. Ela também não entendeu muito, nem eu entendi, porque eu tinha um perfil no Facebook. Eu pensei, eu fui procurar saber o que é página, como que é isso. Eu sabia que era de empresas, mas não sabia que podia ter página de pessoas. Isso foi no domingo. Na segunda, eu trabalhando com meu pai, eu lembrei daquilo. Eu pensei, eu não vou deixar essa voz morrer. Não foi da minha cabeça. Aí você voltou pra empresa. Trabalhando com meu pai. Sim. Eu já tinha voltado pra cidade dos meus pais. Tava trabalhando. Já tava casado. E aí, eu pensei, eu vou criar essa página. Eu vou seguir essa voz. Então, assim, hoje o que eu vejo é o seguinte. As pessoas precisam de uma só palavra. Porque uma só palavra muda tudo. É isso. Sabe? E eu sei que essa palavra que eu quero dizer, no significado dela, significa rema. O original é rema, a palavra revelada.
Se você olhar no Novo Testamento, quando Jesus falou para Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, ele está falando a palavra rema. Ele estava querendo dizer o seguinte: nós vivemos de acordo com as palavras reveladas que Deus nos dá. Então a gente vive de palavras que saíram realmente da boca de Deus, não veio do homem. E eu fui chegando à conclusão, realmente, eu vivo milagres hoje, né, olhando para trás, porque eu estou em cima de uma palavra. Não é, porque eu falo isso porque pastores já me perguntaram: cara, me explica uma coisa, você nunca teve relacionamento, assim, interferência de ninguém, né? Ninguém te apoiou, assim, porque realmente no começo ninguém me apoiava. Você não teve network, você veio de uma cidade pequena, você nunca patrocinou um anúncio. Mas eu tenho a única coisa que eu preciso, filho, tem uma palavra. Você nunca patrocinou um vídeo seu no YouTube, no entanto, 2 bilhões de pessoas já assistiram. O que acontece? Pedro, quando ele tentou pescar à noite, junto com os discípulos, não pegaram nada. E aí na manhã seguinte, o que Jesus falou? Lança lá no fundo. E Pedro retrucou: tentamos, Jesus, nós somos pescadores, meu filho, você não está entendendo. Mas já que é o Senhor quem está falando, eu vou lançar as redes. E pegaram muitos peixes. Quando Jesus estava andando sobre as águas, ele falou: Pedro, venha. Ele andou em cima de uma palavra, era como se fosse uma ponte invisível. Aí eu entendi, falei: por isso que os milagres acontecem. Não é de mim. Se um dia eu pensar que veio de mim, eu estou mentindo, porque é um pensamento do inimigo, porque não veio de mim. Então, eu criei a página. E aí eu vai escutando. Aí eu postei o primeiro post, ninguém curtia, ninguém comentava. Postei o segundo. Você podia estar no... olha isso, ele agora já estava na estratégia certa, na plataforma certa, mais uma vez ele tinha o teste do tempo. O teste do tempo, exatamente. E nada funcionava. Tinha uma curtida ou outra, porque eu peguei os meus amigos, que é 100 e poucos amigos, e transformei em curtidas na página. A única coisa que eu tinha. Só que ninguém curtia, ninguém comentava. Eu pensei, eu obedeci a Deus, agora eu preciso do próximo passo. O que eu tenho que fazer? Olha como é que Deus é. Aí teve um dia que uma pessoa me humilhou, um professor da faculdade, porque eu estava fazendo publicidade e propaganda. Hoje eu sou formado em publicidade e no seminário, né? E aí, o professor chegou na empresa do meu pai e ele me comparou com um amigo meu, com esse Bruno. Lembra do Bruno que se converteu comigo? Lembro. Ele se converteu naquela mesma vigília comigo. Depois, terminou a vigília e se converteu lá. E casou com a Bruna. Casou com a Bruna. E aí o professor comparou, falou: tá aqui o Juninho burrinho e o Bruno espertinho. Ele fez uma piada assim. Aquilo me feriu muito. E aí, espera, deixa eu lembrar de onde que eu tirei esse assunto. Não, você ia falar que você criou a página, pegou seus 120 e poucos amigos. Isso. Aí, eu me senti humilhado. Eu pensei, quer saber? Eu vou falar disso no meu Facebook. Eu vou pegar o que aconteceu comigo. Vai escutando. E eu falei: você que foi humilhado hoje, Deus manda te dizer, levanta a tua cabeça. Na verdade, eu estava falando aqui pra mim, eu estava profetizando pra mim. As pessoas começaram a reagir. Sim. Nossa, Deus acabou de falar comigo. Nossa, como é que pode? Deus usou o Facebook pra falar comigo. E começou assim. Ali eu já entendi a estratégia do Espírito Santo. A vida de verdade. Isso. E lá em 2 Coríntios, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala exatamente isso. Ele fala: Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para que a gente console os outros com a mesma consolação que a gente recebeu. Eu falei: é isso. E ali eu não parei mais. Assim, em 2 meses, eu tinha 50 mil seguidores no Facebook. Posso fazer uma pergunta? Claro. Porque não tem nada a ver comigo, mas eu acho que isso tem a ver com a história de muitas pessoas, né? Que Deus de alguma forma está usando. Eu vejo, não a mesma história, mas muitos padrões de intercessão. O tempo, o ataque na identidade, vencer a culpa, a se apaixonar por Jesus de uma forma que as pessoas olham, já acharam que eu estava ficando louca, chita, radical demais. Eu passei por todas essas estações. E sou movida por uma palavra. Eu tenho muitas palavras sobre a minha vida, mas eu sou, na verdade, mas você é movido por uma palavra, se você é meu e é meu escolhido, não foi o que você disse? Sim. Júnior, você é meu, eu sou movida por uma palavra assim: filha, te humilhas, te humilhas, te humilhas. Olha. Alinha as tuas emoções, eu te fiz como coluna para vale de ossos secos, mas antes te humilhas, eu me movo por essa palavra. Todos os dias. É um comando, Deus me deu um comando. Existe um estado de quebrantamento, onde eu movo o orgulho
E o meu processo de transformação do meu caráter, Deus usa na vida de outras pessoas. E é isso que você está dizendo. O que rompeu o seu ministério foi você trazer vida de verdade, não uma perfeição, de como se você estivesse acima de tudo e de todos. E quando eu olho os 2 livros, o devocional, que eu dizia assim, mas Senhor, eu passava 8 horas na frente do notebook e escrevia um parágrafo. E no outro dia eu vivia uma situação de dor, de humilhação, de quebrantamento, de ataque à minha identidade. Aí saía o capítulo. E aí as pessoas, meu Deus, que capítulo é esse? Olha isso. Então, assim, é só pra trazer, assim, é um modus operandi de Deus. Por que eu tô interrompendo? Pra que você perceba na sua vida. Sim. Como é que Deus tá trabalhando? O que é que Ele quer fazer em você? Assim, porque primeiro é aqui, gente. Primeiro é ali. Porque senão não tem, senão não, é como se não ecoasse. Se não for verdade, não ecoa, morre. Exatamente. Então, assim, hoje, quem olha, inclusive já teve várias pessoas que chegaram assim nos comentários, e é interessante, né? Você vê 1000 comentários falando bem. Só que tem um ali que alguém falando mal, te criticando, aquilo pesa, né? E várias pessoas disseram, nossa, esse aí que é o pastor Antônio Júnior, que palavrinha mais fraca, mais simples, sabe? E aí, até que eu assumi isso. Não, eu sou assim mesmo. Minhas palavras são simples, mas eu falo de algo que eu vivi, que o Espírito Santo me ministrou primeiro em mim, sabe? E aí eu fui assumindo minha identidade. Inclusive, assim, quando eu comecei, né, eu até iria colocar Antônio Júnior. Mas eu tomei a decisão, não, eu vou assumir como pastor. Sim. Porque Deus me escolheu, Ele me chamou, usou uma pessoa, falou que eu seria pastor. Então, assim, eu fui assumindo e fui construindo a minha identidade, ficou assim, inabalável, sabe? Se posicionando. Me posicionando, não aceitando nada que esteja desalinhado com a vontade de Deus pra mim, sabe? Então eu fui ouvindo tanta coisa de Deus que aí eu fui ignorando as outras vozes, sabe? Posso fazer uma pergunta? Eu sei que a gente tem que caminhar pro fim. Sim. Se deixar aqui, a gente vai embora. Vai embora, porque falar do agir de Deus é bom. É bom demais, é bom demais. Qual é o próximo passo? Eu sei que você ainda se move pela mesma palavra, mas qual é a próxima visão? Deus deu alguma outra? Ou permanece onde você está, que é exatamente aí que eu te quero? As palavras que Deus tem me dado é que não é nem o começo, sabe? E eu sei que pode parecer clichê, mas Deus falou comigo isso várias vezes. Me viu pregando estádio, sabe? Eu acho que a gente juntou hoje à tarde aqui. Eu acho que a gente tem que... Vamos desenhar um estádio, vamos? Porque eu tenho a mesma palavra. Várias pessoas foram lá na minha igreja. Uma vez foi uma senhora, nunca mais vi, não sei de onde é. E ela falou, você já ouviu falar do tal de Billy Graham? Eu falei, já ouvi, Billy Graham, né? Então, eu não sei te explicar, mas eu tô há dias orando, Deus ministrou. Seu ministério vai ser que nem ele, assim, sabe? E, lógico, o inimigo tentou apagar isso. Aí, vai escutando, na semana seguinte foi um moço lá na minha igreja, de São Paulo, um casal. E eu sei que talvez eles tivessem boas intenções, até Deus que deu uma amostra pra eles. E eles foram lá só pra me contar isso. Falaram, nós estivemos pregando em estádio, rapaz. Só que depois eu fui ver que a intenção dele era montar igreja para querer crescer em cima do meu nome. A importância desse discernimento, né? Não, várias são as armadilhas, ciladas do inimigo, sabe? E então, assim, o inimigo tentou muito, sabe? Inclusive, assim, eu tinha, de tanto ouvir das pessoas, eu tinha dentro de mim, assim, se eu não fizer networking, se eu não fizer eventos, eu nunca vou crescer. Porque, assim, eu fui ouvindo as pessoas uma visão humana. Tá certo, eles estão certos. É importante network, é importante evento. Só que muitas vezes eu me sentia mal, sabe? Eu penso, nossa, eu nunca vou romper. Só que isso já se passaram, assim, já tô há 10 anos. E não vai acabar. Deixa eu contar um testemunho que eu lembrei agora. Eu não lembrava, lembrei agora. A Ângela, ela tá aqui do outro lado. Aquela moça linda aí de pink. Foi ela que me apresentou a você. A gente ainda morava em Fortaleza. Olha. E meu marido vivia uma inquietação, dizia, chegou o nosso tempo aqui, acabou. Nosso tempo aqui acabou, a gente precisa sair, a gente precisa ir para outro lugar. E eu disse, meu Deus, amor, se aquieta, nossa vida já é tão agitada. Não, a gente precisa ir para outro lugar, nosso tempo acabou. E eu sou muito visual, então eu sempre lembro quando Deus fala alguma coisa comigo, eu lembro exatamente de onde eu estava. E Deus fala muito comigo no carro. Muito. E eu estava saindo da nossa casa, ali indo para a escola dos meus filhos, buscar a escola dos meus filhos, na Fortaleza, perto do Parque do Cocó, um parque ecológico que tem lá. E eu estava ali ouvindo no YouTube. E eu fiz uma oração, Senhor,
Deus fala comigo enquanto eu estudo a palavra. Eu não tenho, acho que é pela minha racionalidade, o meu perfil, eu não tenho essa coisa de abrir a Bíblia, o que é que Deus quer me dizer. Não faço. Sei. Não sei. Sim, Não sei, não tô dizendo terra não. Amaria, adoro o profético, adoro. Mas não sei, não aprendi ainda, não, mas né? o correto, assim, ainda que inicie por isso, o ideal é que não fique nisso. Não sei, não uso. Não uso. Eu tô estudando, eu sempre pergunto, Senhor, Espírito Santo, o que é que você quer que eu estude esse mês? Vai para Marcos. E é impressionante como ele fala. Parece que cada dia de Marcos era porque era o meu alimento diário. Eu acho que a palavra é viva por isso, né? E aí nesse dia eu tô dentro desse carro e essa luta, meu marido vai embora, tá na hora de ir embora e tal. Eu, Senhor, isso faz parte mesmo dos teus planos para mim. Aí ela nesse dia dizendo, Camila, assiste esse homem. Deixa eu lhe apresentar esse pastor, ele abençoou toda a minha vida. Aí eu, Senhor, como assim? Eu nunca ouvi falar. Aí ela mandou o link e eu tava chegando na escola dos meus filhos. E aí a primeira frase: sai da tua casa, da tua terra, da tua parentela e vai pro lugar que eu te mostrar. E eu disse, como assim, gente? Como é esse que já chegou me dando a resposta do que eu acabei de orar? E foi assim que eu conheci o seu ministério. Então, e a graça que você carrega é na simplicidade, não muda, tá? Pode deixar. Chega das pessoas quererem vender o que não são. E o ser humano olha assim, tudo que as pessoas querem é ser simples. Eu me cobrava muito essa por não ter esse estereótipo assim. Jesus era simples, amigo. Inclusive, uma vez eu fui pregar numa igreja, e foi a primeira vez que eu preguei numa igreja muito grande, tinham 5.000 pessoas. E eu assim, lutando, né, contra o meu complexo de inferioridade. Diálogozinho aqui interno. O menininho do interior. E aí, o pregador, olha como é que Deus usou. O pastor da igreja, quer dizer, né, ele me chamou, e falou, gente, nós estamos aqui com o pastor Antônio Júnior. Você é de qual cidade, pastor? São Sebastião do Paraíso. Minas Gerais, no interior de Minas. Você é do interior, né? Eu falei, olha, rapaz, Jesus falou que é do interior que fluirão os rios de águas vivas. E o cara começou a falar comigo. Eu falei, olha, você nunca se menospreze por isso. É claro que Jesus estava falando de outro contexto, era do Espírito Santo. Mas era a resposta. Nossa. Não, eu tremia. Aí subiu eu segurei para não chorar. Eu falei, gente, hoje Deus me curou aqui. E aí Deus me colocou assim, eu lhe na posição que Ele queria, passo. sabe? Só pra gente voltar pra nossa pergunta, senão a gente vai embora. E o próximo passo? Qual é a próxima missão? Então, pra ser sincero, eu não sei exatamente qual passo dar. Eu vou vivendo um dia de cada vez. Mas a visão já foi dada, né? Sim, a visão foi dada. Inclusive, aí teve uma terceira pessoa, né, que confirmou. Nós fomos para os Estados Unidos, em janeiro. Conheci a pastora Thalito e o pastor Arthur. Aí quando ele me viu, ele falou, vem cá, deixa eu te falar um negócio. Na hora que você entrou aqui, Deus me mostrou, cara. Eu vi você pregando em estádios. E aí ele falou, você é Davi, cara. Deus te escolheu pelo teu coração. Ele não me conhecia. Eu não entendo esse negócio de estádio. Porque assim, cara, eu prego lá, tem 3 milhões de visualizações por dia, né, no YouTube. Um estádio eu vou conseguir lá 50.000 pessoas, 60. Que se lotar muito, né? Mas você lota. Não sei. Assim, amém, né? Eu pensei, gente, qual que é o interesse de Deus? Mas aí, olha como é que são as coisas. Aí eu fui pregar em Londrina, tempos atrás, e Deus usou uma mulher lá. Mas usou muito forte, assim, que eu chorava de fazer poça. E eu nem tava muito no clima ali, sabe? Assim, a gente nem tava muito, eu tava dando, autografando, né, tal. Deus começou a falar comigo ali. E aí foi no sentido assim, meu filho, chegou a hora do toque. De tocar, de abraçar as pessoas. Né? Então eu entendi isso. O propósito de Deus é isso também, sabe? Porque as pessoas me conhecem da tela do celular. Isso. E muitas vezes eu nem apareço, é só minha voz. É só sua voz, é uma foto, é um áudio. É só minha voz. E uma então, mensagem final para encerrar nosso podcast para essas pessoas. Amém. O que a gente falou aqui foi sobre experiência, né, que a gente viveu. E para te incentivar a você ter as suas próprias experiências. Eu costumo dizer o seguinte, o maior milagre não é aquele que acontece com o outro, por maior que seja. O maior milagre é aquele que aconteceu com você. Você que não acreditava, que talvez quis pagar para ver, né? Mas você vai experimentar. Se você crer e for ousado na sua fé, Deus vai te honrar. Então, se Deus fez comigo, Ele vai fazer com você. Olha aqui quantos exemplos, né, que a gente citou aqui. E assim, Deus ainda tem me curado, porque eu também preciso de libertação todo dia, cura. Nós dois. E então, assim, você também vai experimentar essa libertação, mas tudo começa se o Espírito Santo ele vem fazer morada na sua vida.
Tem que ter esse restart, esse começo. Você tem que nascer de novo. Então entrega sua vida para Jesus. Nós não falamos em momento algum aqui de religião. Inclusive, assim, teve um momento quando eu ainda era espírita, uma moça da igreja, né? Ela falou, larga a mão desse negócio de ficar consultando os mortos. Deixa os mortos pra lá, tal. Só que ela falou de um jeito tão pesado que demorou anos pra eu, assim, libertar de vez disso, sabe? Então hoje aqui a gente só falou de forma calma, sem desrespeitar ninguém, mas para que você entenda a verdade. A verdade é Jesus. Não tem outro caminho. E eu espero que você encontre Jesus. Abra o seu coração e Ele vai fazer morada aí na sua vida.